Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, o chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e ainda um telefone à sua disposição é São Paulo 11 5052 6622. Edição de quinta-feira do Gente que Fala é gente do MPD que Fala, nossa parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. E representando o Ministério Público Democrático, Procurador de Justiça, professor Paulo Marco Ferreira Lima. Professor Paulo, prazer tê-lo aqui. O prazer é meu e me sinto muito honrado de estar à mesa junto com pessoas tão brilhantes. Espero poder falar e discutir bastante. É muito bom, porque a quinta-feira acontece graças à parceria com o MPD. E o senhor, como representante dele aqui... Vou me esforçar para tentar representar. Muito modesto. Também conosco o advogado doutor Marcelo Araújo, especialista em direito imobiliário. Doutor Marcelo, boa tarde. Muito boa tarde, é uma satisfação poder compartilhar com os colegas aqui e poder esclarecer alguns pontos de vista, algumas questões que nos foram passadas. Esperamos fazer um bom programa. Também conosco a advogada doutora Thaís Jurema Silva. Doutora Thaís, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez participar do programa. Espero que a gente possa levar um pouquinho mais de informação para as pessoas e agradeço por essa mesa brilhante, né? E que a gente possa trazer mais benefício aí para a população. E a senhora preside o IBRAC. Isso, preside o Traduza IBRAC. o IBRAC, por favor. É o Instituto Brasileiro de Resolução Alternativa de Conflitos. O IBRAC ele tem a finalidade não só de mediar, da mediação e arbitragem, como também de cursos voltados para a área jurídica. Também conosco o professor Hubert Alqueres. Prazer tê-lo aqui, professor. O prazer é meu, Zancopé, e estou muito feliz de estar com vocês, com colegas tão ilustres hoje aqui nessa tarde, não é? Eu sou da área da educação e não sou da área do direito, mas espero dar aí alguma contribuição ao debate. São áreas muito próximas. O senhor é do Conselho Estadual de Educação. Isso, correto? E do Colégio Bandeirantes, fui professor na USP há muito tempo, então é a minha praia. É um currículo extenso, não caberia tudo aqui. Isso. Por isso que eu anuncio apenas como membro do Conselho Estadual de Educação. Obrigado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem a PEC 35/15, que institui mandato de 10 anos sem recondução para ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta ainda será submetida ao plenário do Senado e, se aprovada, não afetará os atuais ministros da Corte. Doutor Paulo Marco, doutora Thaís, professor Hubert e doutor Marcelo, o que significa isso, doutor Paulo Marco? Eu penso que é importantíssimo a população entender que a vitaliciedade, ou seja, o fato do juiz ser juiz até o final da vida, isso acontece também com o membro do Ministério Público, não é algo para favorecer o juiz ou para favorecer o promotor de justiça. Isso serve como forma de impedir que haja uma pressão política numa decisão. É muito comum, e infelizmente na carreira, por exemplo, de delegado de polícia, que muda a cúpula da delegacia, muda-se tudo. Ou a força de um deputado remove um delegado de um lugar para outro, quando não interessa que ele investigue desta ou daquela forma, ou que ele decida desta ou daquela forma. Então, isto é, primeiro, uma represália clara daquilo que o Supremo tem feito, que é proteger o país da corrupção, de tudo que está acontecendo. Então, a vitaliciedade não vejo uma dádiva, e sim uma proteção da população, que aquela decisão que o ministro do Supremo ou qualquer juiz dará, sem que haja uma pressão política. É uma certeza. Senão, olha, vamos dar um jeito vamos aguentar
submeteremos daqui a 10 anos essa questão, ele está, ou 3, ou 4, ou 5, ele estará fora e venderá desta ou daquela maneira a decisão. Se a gente aguardar um pouquinho, ele vai... Exatamente. Se a gente esperar um pouquinho, ele está fora, a gente resolve. Então, por isso que a vitaliciedade é importante. Primeiro que ela... Veja, o Supremo ele é um órgão político. Na medida em que os membros são escolhidos pela Presidência da República, através de uma sabatina do Senado, obviamente ele é um cargo político. Está certo que, veja, há membros absolutamente brilhantes que foram ali colocados, como o Dr. Fachin, por exemplo, para citar alguém que mesmo recentemente... Que tem uma carreira... Sim, impecável, a meu ver, impecável. Eu sei, haverá quem critique, mas sim, na verdade, foi lá porque... Tem conteúdo. Tem conteúdo. Exatamente, Marcelo. Exatamente. Tem conteúdo. Agora, não vou dizer que foi assim sempre. E para não incorrer, nem ser processado e nem incorrer numa injustiça, não é sempre que acontece isso. Nós já tivemos pessoas ali que nem eram membros de carreira jurídica. Então, para dizer o mínimo. Então, por isso, eu sou um defensor atroz da vitaliciedade e não de mandato. Me chama a atenção também na questão do projeto, um outro item que não está mencionado aqui, mas que mencionava a quarentena de 5 anos após o término desse mandato para que o membro do Supremo se candidatasse a cargo eletivo. Quer parecer que, na verdade, isso é encomendado. É um receio, tem nome e sobrenome essa quarentena. Quer dizer, esse grau de preocupação, esse casuísmo, quer dizer, uma emenda constitucional não pode se servir. Na verdade, um desvirtuamento de... O Congresso brinca de fazer emendas ou de fazer sempre ao bel prazer e sempre com um intuito pirotécnico. Ele acha que isso faz com que a população... Veja, há um fundo, ele sabe que isso não vai passar, que isso vai padecer de inconstitucionalidade em algum momento. É fumaça. É fumaça. É só fumaça. Eu já não concordo da opinião. Eu acho que a gente precisa renovar. Não concordo também com a forma que são indicados e eleitos os ministros do Supremo e do STJ e do TSE e do TST, indicação, tá certo? Essa forma, eu acho que deveria sim ser de carreira, até como forma dos próprios juízes terem uma ascensão profissional. Eu acho que isso seria positivo, como qualquer empresa, por exemplo, né? E eu acho que tornar vitalício também não vai suprir essa necessidade, nem vai fazer com que deixe de ser órgão político e tenhamos algumas decisões tão desastrosas e tão absurdas como a gente às vezes vê, né? Então, eu acredito que até nós, antes de entrar no programa, nós estávamos falando da mudança de opinião. Sim. Até para que a gente possa ter mudanças de opinião dentro do próprio do STF, né? Então, eu acho que isso é uma forma não de impedir que as pessoas possam ter sempre a mesma opinião. Eu acho que a mudança é sempre agradável. Professor. Eu tenho uma opinião parecida ao Marcelo e ao Paulo, no sentido de que o Brasil precisa reforçar suas instituições. E as instituições, elas não podem ter regras que mudam a todo instante. Então, o que acontece? A Suprema Corte Americana, lá não tem nenhum limite de idade, que aqui no Brasil é de 75 anos. Lá é vitalício até a morte. Não? Até bem pouco tempo era 70 anos. Até 70 anos aqui no Brasil, com a PEC da Bengala, passou para 75 anos. E nos Estados Unidos, recentemente, faleceu um dos membros da Suprema Corte. Eles estão num debate muito acirrado para saber quem é que vai substituí-lo pelos próximos anos todos. Então, você tem uma segurança, você tem uma previsibilidade, você tem uma transparência no processo e na instituição da Suprema Corte. Aqui no Brasil, a cada par de anos, a gente tem essa mania de querer mudar tudo. Então, agora não é mais vitalício, agora muda, agora não é mais 70 anos, muda para 75 anos. Agora o mandato presidencial não é mais 4, é 5. Agora não tem mais reeleição, agora tem reeleição. Então, o Brasil precisa parar com essa coisa. Vamos ser uma nação séria e deixar alguns
dezenas de anos, algumas dezenas de anos, as instituições funcionarem com regras claras, até porque quem está fora do Brasil, um investidor ou um país que quer investir ou quer fazer parcerias no Brasil, como é que pode fazer uma parceria com um país que muda a cada 2, 3 anos todas as suas regras? Posso então, eu acho que colocar não vai pimenta? funcionar. E não é assim no Brasil, no mundo inteiro, viu, Thaís? Quantos ministros ficaram por mais de 10 anos? É impossível. Pouquíssimos, Thaís, pouquíssimos. Mas por Então, conta se da a gente idade for da ver, entrada. se a gente for, então, Por na conta verdade, da a gente idade tem um do problema de acesso. sistema, né? Então, se a gente falar, não, tem que ficar os 10 anos, mas quantos ficaram até hoje, mesmo Mas sendo por vitalícios? conta da idade em que eles ingressam. Né? Não, Veja, você pode deixar um senador 8 anos. É isso? Sim. Você pode deixar um Mandato de deputado. senador Agora, Tem deputado há 30 anos lá. alguém que chega até lá, raramente será perdoem, um idiota. Raramente. Claro que não. No mínimo, bom contato Então, ele tem. Desculpa, né? E há meios de se. O defeito, ele é até criminalmente resolvido. Até criminalmente resolvido. Então, a vitalícia, eu insisto, ela é importante até porque ela vem em cascata. E as mudanças, essas mudanças pirotécnicas, a gente não pode esquecer, e eu estou no órgão de imprensa, que nós temos um gigante no Brasil. Nós temos a Rede Globo, que ela muda lei, ela cria lei, ela que pauta em muito e de forma negativa até a criminalidade. O que vai ser crime, o que não será crime, é aquilo que a Rede Globo decide. Então, além dos partidos políticos, nós temos um grau de imprensa. E esse grau de imprensa, qual é a relação? A imprensa, ela cria a tal da opinião pública que motiva esse tipo de insegurança jurídica. O que falta no Brasil, sim, é a serenidade e é principalmente a sua área, Rupert, a educação. A educação é que vai ser, e você vai poder falar melhor do que qualquer um de nós a respeito disso, a falta de educação, e educação aí é lato sensu do povo brasileiro, é que faz essa insegurança. Né? Nós tínhamos uma pseudo-educação na época do Sugismundo. Ninguém aqui vai se lembrar disso. Eu não posso dizer que eu me lembro, porque eu me revelo. Né? Mas, enfim, hoje não. Mas- Hoje não, a Globo que pauta. Perdão, eu estou criticando, não estou falando bem. Professor Rubens, quando o senhor diz que as regras são indefinidas, aí o senhor cita a PEC da Bengala. Mas não é para todo mundo. Por exemplo, o doutor Paulo Marco, que é procurador, Sim. ele não é beneficiado por essa PEC da Bengala que até os 75 anos. Então, é mais confuso ainda do que se possa imaginar. É verdade. É verdade. Mas só um pequeno comentário. A mudança para 75 anos eu achei interessante, porque hoje as pessoas vivem muito e vivem bem, com a cabeça boa. Chama Né? atenção, Mas- que ela mas não é extensiva. é verdade. É mais confusa É ainda do que limitada, isso. né? Serve para alguns e não serve para outros. alguns são mais iguais que outros. Isso é bem complicado. É que né? a gente tem que lembrar que o Tiririca ajuda a fazer essas coisas. Ou seja, as leis elas são emendadas entre assessores e influências políticas. E elas vão sendo remendadas. Quando se chega a uma lei, ela é Uma Frankenstein. colcha de patchwork. Exatamente. Ela é um trabalho de network. Ele está na sucessão presidencial, o famoso Tiririca, Então, como olha, o mais colcha de votado. patchwork. meu Deus do céu. Lamento. Agora a desilusão foi maior ainda. Não, porque há quem diga o seguinte, a democracia de verdade, ela permite o Tiririca, então o Tiririca pode ser candidato a presidente. Quer dizer, há essa argumentação, eu já fui criticado nessa posição, eu sou absolutamente contra o Tiririca. Porque o Tiririca existe porque existe uma base publicitária em cima dele. Então, há quem fale que isso que eu estou dizendo é um absurdo. Que isso, e eu respeito a opinião, mas eu acho que não. O mínimo tem de se exigir de quem exerce qualquer cargo. Mas, mais uma vez, a gente está falando de sistema, né? Então, eu acho que a gente tem um problema de sistema muito sério. Então, eu acho que aí mudar sistema toda hora, realmente eu sou contra. Mas a gente tem um problema de sistema em várias áreas, né? Inclusive na educação, porque eu também sou professora, que a gente vê, por exemplo, a nossa base curricular, eu professora de Direito, mudar a cada semestre, né? Então, hoje, eu acabei de sair de uma instituição que 20% é online no curso de Direito.
né? Realmente é bem complicado. Então, toda mudança de sistema, aí sim é complicada, né? E quando a gente fala, por exemplo, de um tiririca da vida, a gente corre mais uma vez para a educação, não é? Como não só o tiririca, como, por exemplo, um presidente como o Collor, que foi reeleito como senador. Então, assim, a gente vê uma atrocidade, e ele mais uma vez sendo investigado, e ele está lá, eleito pelo povo. Né? Doutor, eu queria abordar só uma questão. A senhora, até como professora de direito, quer dizer, eu noto, e esse acho que é um traço não só da área jurídica, sempre agora na educação a preocupação de englobar o maior número de áreas possível. O estudante hoje é bombardeado com 35 matérias, das quais ele tem uma leve noção, um panorama, e depois esse encaminhamento, quer dizer, cada vez mais se vai aumentando a grade. E é impossível que ele tenha capacidade de absorver tudo o que é ministrado, porque o básico não acaba diluído pelo específico. Não dá tempo, né? Não dá tempo. A gente tem uma briga com o tempo. Parece dentro que da universidade, vem sempre um modismo. Né? Precisamos introduzir direito da informática, precisamos introduzir direito ecológico, precisamos introduzir... Marcelo, se só ensinasse matemática e português, seria maravilhoso. História, geografia, matemática e português. Com o português, ele lê, ele entende os textos, ele tem espírito crítico, ele se aprofunda no conteúdo. Com a matemática, o raciocínio lógico, não é? E é claro, uma carga muito grande de português e matemática, e aí sim, geografia, história. Mas tem muitas disciplinas que o pessoal... e aí os deputados, vira e mexe lá no Congresso Nacional, estão fazendo projetos de lei para apresentar novos componentes curriculares, e que é um absurdo, porque se tem que concentrar. E o menino tem que tem que saber ler, tem que saber escrever, tem que saber analisar e ter um espírito crítico. Isso é o português que ajuda. Aí aprende a votar, professor. Pois é. Esse é o problema. Não vota no tiririca, com certeza. Esse é o problema, aprende a votar. É algo que vocês não entenderam ainda, lamentavelmente. O mês de fevereiro é marcado pela mobilização mundial em torno da conscientização do uso ético, responsável e seguro da internet. Segundo a rede INSAF, contribuir com a promoção da paz e da justiça a partir do uso positivo da internet pressupõe a eliminação de qualquer tipo de violência que tem sido potencializada com a pedofilia, a pornografia infantil, o cyberbullying, entre outros. Doutora Thaís? Mais uma vez, a gente vai para a educação, né? Sim. Bem sério isso. Até, voltando um pouquinho atrás, não sei se é verdade, mas eu acho que, não sei se é uma norma do MEC, que agora coloca o português como alternativo, eu não sei muito bem como é que é, mas não matéria exclusivamente obrigatória, algo bem grave nesse sentido, né? Mas com relação a esses crimes cibernéticos... eu acredito que são duas faces da moeda, né? Eu, como mãe, vejo que cada dia mais é impossível você controlar o acesso do seu filho às redes sociais. O conteúdo. Né? Porque você não está 24 horas com ele, né? E a submissão a esses crimes, né, em especial com relação à criança, é muito sério, né? E é difícil, pelo menos para mim, vislumbrar como limitar isso, né? Eu sei que existem alguns recursos dentro da própria internet, que você pode bloquear e etc. Mas os meus filhos têm 8 e 9 anos, são pequenos, eles sabem muito mais de internet do que eu. Eles me ensinam, né? Então, isso é uma coisa bem complicada, a questão da limitação e da participação da família em todo esse processo, né? Eu posso ter a palavra, Zancopé. Olha, eu costumo dizer, e me acho assim, que alguém que é um especialista em determinado tema provavelmente é ignorante em todos os outros. É o meu caso. Mas com relação a mestrado, eu tenho mestrado e doutorado em crimes de informática. Então, eu sou um especialista nisso e um ignorante no resto. Mas eu digo, mas digo algo absolutamente verdadeiro. O Brasil ficou... eu gostaria de fazer um link entre algumas pessoas. Primeiro, eu queria falar com o Hubert, alemão é Hubert, né? Não é Hubert, né? Com Hubert primeiro. Eu não consigo entender
Por que no currículo escolar não se ensina a fazer, por exemplo, um aplicativo? Não se ensina, não se tem uma educação, não é ensinar a lidar com Word ou lidar com Excel, é a fazer programa, para que possa, enfim, ter futuro no mercado que vem. Porque o mercado que vem não vai exigir essa, vamos dizer... Manuseio. Quando morreu Tiradentes, quando nasceu Tiradentes, veja, e a forma como foi ministrada a educação até hoje, ela não está sendo prática. E não dá para concorrer em termos mundiais. Há um fenômeno que eu chamo de hipercomunicatividade. Ou seja, hoje nós estamos falando pelo rádio e pela internet. E as pessoas hoje, aquilo que era um péssimo hábito, que era usar o celular enquanto conversa, passou a ser, e vejam, vocês têm que admitir, a gente vê, passou a ser uma coisa natural. Em aula, inclusive. Em aula, e veja, eu penso que não se briga com a tecnologia. Brigar com a tecnologia, você perderá. O que você precisa, de novo, é educação nesse sentido. Eu preciso dizer que ficaram anos sem projeto de criminalização nenhum, não havia crime de internet. Ele passou a existir faz 2 anos, eu fui um dos autores do anteprojeto, junto com dezenas de colegas. Qual foi a razão que passou? Como é chamada a alteração do Código Penal? Lei Carolina Dickmann. Aí fica evidente. O casuísmo. O casuísmo e quem manda. Quem manda? Quem manda. Fica evidente quem ritmo, manda. né? Quem dita o Apesar de ritmo. ser advogado imobiliário. Exatamente, quem dita o ritmo. Agora, me preocupa a capacidade, nós vamos sempre girar em torno da educação, Hubert, Claro, de quem acessa a internet julgar o conteúdo. O acesso é livre, é universalizado, mas a capacidade de julgar a veracidade, a idoneidade do conteúdo é cada vez menor. Então, se está na internet é verdade. Se está na internet tem procedência. O que Dr. Se está na Google internet diz. tem origem, exato. Pesquisa no Google, quem alimentou. Então, isso me preocupa, quer dizer, parece que colocou na rede, tem foros de revelação. Ontem descobriram uma fraude na Wikipédia de uma sentença condenatória do Chico Buarque. Quer dizer, enfim, o papel aceita tudo, a internet aceita E tudo. aceita mais ainda. Mais né? ainda. Né? Professor, Eu concordo totalmente, mas o pressuposto... mas é que é terrível. O mas é sempre o complicado. Mas eu acho que o pressuposto é que a internet é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, mudou o mundo, transformou completamente a forma das pessoas se relacionarem e se aprenderem. Não é? E também a questão da tecnologia. Contra mesmo, a gente todos os dias acorda e dá graças a Deus que essa tecnologia desenvolveu tanto. Agora, existem as exceções, e essas exceções são de pessoas que não entenderam a lógica da internet. A lógica da internet é de transparência, muita verdade. As pessoas não podem mentir na internet, porque a relação é uma relação de confiança. Você mente, você destrói a essência do que tem que ser a internet. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante, o compromisso com a verdade, não é? E de quem está na rede, quem se comunica na rede, quem coloca coisas na Wikipedia, no Google, enfim. A outra questão que eu vejo é a questão de crimes mesmo, de crimes como entrar em contas bancárias, a questão da pedofilia, que é gravíssima. Todo e qualquer pai hoje fica apavorado, não é, com a ideia do seu filho estar navegando em algum site complicado. Não é? Para isso, a gente tem que ser muito rigoroso, a gente precisa de trabalho, como o doutor Paulo Marco. Mas, Hubert, é você. Não adianta. Porque o cara E a educação, sem dúvida. Porque você não tem um ponto. Primeiro, não é realmente lugar comum falar é terra de ninguém. Não, não é. A internet, na verdade, é um cruzamento de computadores. É a informação passando de um computador para outro computador. Ou seja, sempre haverá um ser humano atrás de um computador. E Mas há uma selva. Há tigres de internet. Mas é uma selva. É uma selva, sim.
Doutor Paulo, Pois eu não. gostaria que o senhor esclarecesse algo que o senhor fez referência há instantes, quando o senhor descreve esta selva, né? Sim. Com relação ao Chico Buarque. Tem lá uma ação condenatória que não é. Que não é existe. verdadeira. Não é verdadeira. Porque Não a é Wikipédia, verdadeira. ela é embasada, ela é feita pelo Alguém usuário. colocou, alguém alimenta Alguém ali. alimentou. Isso. Alguém alimentou. Mas como é que retrocede isso? Tem? Não. Identifica o IP. Agora nós temos Bom, no Brasil nós temos algo que foi um desastre, né? Que foi o Marco Civil da Internet. E que foi vendido. Veja, se a Google e o Facebook comemoram, o Paulo não pode estar comemorando. Porque uma das coisas mais. Se alguém faz uma difamação, uma injúria, uma calúnia através de uma rede social, você quer. Você quer atingir a pessoa, mas se houver um dano moral efetivo, você quer processar. Estou certo, Marcelo? Quem O veículo. indevidamente deixou ali. Quem veiculou. Quem veiculou. E o Marco Civil proibiu isso. Ele é só um, Proibiu essa ele é só um identificação. caminho, ele não Sim. tem a ver com o conteúdo, ele não Não. tem como monitorar o conteúdo. É um absurdo. Proibiu como se- essa identificação. É como se fosse a Boate Perfeito. Kiss. O culpado da Boate Kiss foi o cara que soltou o rojão. Não foi. Foi quem não teve controle na hora de saída, foi quem aceita, como o Facebook ou qualquer outra rede, qualquer coisa. O Wikipedia, que aceita qualquer manifestação. Eles não têm critério, responsabilidade? Eles não têm Não tem responsabilidade. critério. E o Marco Civil disse que não. Eu concordo totalmente. E na Boate Kiss, não é nem quem soltou o rojão, porque eu acho que esse tem bastante responsabilidade. Mas o que tenta se fazer é culpar a vítima. É a vítima que sempre é. Quem morreu. Você entrou na internet, o problema é seu. Você foi na Boate Kiss, o problema é seu. Porque você estava lá. E a gente tem que Lamentável. inverter essa lógica. A gente tem que realmente ir atrás do responsável verdadeiro. Quem né? entra na selva sabe o que aguarda. E não tem como não entrar na Então selva. ensina como é que você entra na selva. Nós estamos com o Gente que Fala, retornaremos em instantes, gente do MPD que fala. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver.
Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, também AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Como toda quinta-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Conosco, Gisele Souza, do setor de eventos da AFIPESP. Gisele, vamos falar sobre declaração de imposto de renda na AFIPESP. Já conversamos no início deste mês, a AFIPESP fornece auxílio aos associados para declarar o imposto de renda, é isso? É isso mesmo, Zancopé. Uma boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. E a AFIPESP oferece essa assistência para todos os associados nesse processo de declaração do imposto de renda, que pode ser complicado para muitos que chegam a perder até horas em frente ao computador. Há algum tipo de gasto por parte do associado, Gisele? De forma alguma, Zancopé. O serviço oferecido pela associação é gratuito. Nossos funcionários, juntamente com consultores profissionais, trabalham para esclarecer quaisquer dúvidas dos nossos associados e dependentes. Um detalhe, é preciso agendamento? Já começaram as inscrições? As inscrições estão abertas desde o dia 15 de fevereiro, mas ainda tem vagas e datas disponíveis para que os associados aproveitem mais esta ação da AFIPESP. Gisele, explique como funciona o agendamento. O associado deve marcar data para ser atendido? Isso mesmo, Zancopé. Este é o momento para agendar o dia e o horário no site da AFIPESP, www.afipesp.org.br, ou pessoalmente no edifício São Roque, Rua Bittencourt Rodrigues, 88, quinto andar, na sala 504. No prédio próximo à sede social. E caso o associado tenha dúvidas, basta encaminhar e-mail para impostodrenda@afipesp.org.br. Gisele Souza, mais uma vez, grato pela tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. E o Gente que Fala, como toda quinta-feira, é gente do MPD que fala, a nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. Conosco hoje, representante do MPD, Procurador de Justiça, professor Paulo Marco Ferreira Lima. Também a advogada Thaís Jurema Silva, que é presidente do IBRAC.
o professor Hubert Alqueires, que é membro do Conselho Estadual de Educação, o advogado Marcelo Araújo, que é especialista em direito imobiliário nesta parceria do Gente que Fala com o MPD, movimento do Ministério Público Democrático. Aliás, a campanha 10 medidas contra a corrupção ultrapassou a marca de 1,5 milhão de assinaturas necessárias para que as propostas de mudanças legislativas sejam encaminhadas ao Congresso Nacional com projeto de lei de iniciativa popular. As 116 mil assinaturas que garantiram o cumprimento e a superação da meta foram coletadas pelo Ministério Público de São Paulo e serão encaminhadas ao Ministério Público Federal. Doutor Paulo Marco, é uma vitória. É uma vitória. É uma vitória. Hubert, nós nos conhecemos hoje, vamos deixar claro, né? Porque parece que tudo eu chamo a isso, mas a mesma pessoa que reclama da corrupção na Petrobras é a que pega o acostamento e segue na frente dos outros para ser mais esperta. Também denunciando idade, o Brasil já foi o Brasil da lei de Gerson, né, Marcelo? Sim. Sim, no qual quem pudesse levar vantagem era melhor. E a corrupção está, perdoe-me até, aproveitando a citação, falando de imposto de renda, está até dentro da própria declaração de cada pessoa, muitas vezes, no imposto de renda. Então, sim, é endêmica a corrupção no Brasil. Qualquer ato é importante nesse sentido. Mas vou fazer uma crítica agora a nós mesmos, cortando na própria carne. Eu tenho muito receio do trabalho político do Ministério Público. O Ministério Público tem que atuar como investigador, como repressor. Eu tenho algum receio desse papel político, seja do Ministério Público Federal, seja do Ministério Público Estadual e seja da Polícia Federal. Então, claro, qualquer medida anticorrupção, ela é educacional, né? Ela mostra por pessoas que entendem de lei qual é o caminho que deve ser seguido, é uma boa, né, uso da sociedade, em contrapartida de outros meios que podem mudar a opinião desta ou daquela maneira, mas eu sempre acho, Zé Copé, que tem que ser visto com cuidado. Nós já tivemos um procurador, e nesse sentido, o julgamento foi público, e não vejo, há tempos atrás, o Luiz Francisco, que foi punido porque ele dizia que ele plantava a notícia na imprensa e depois ele ia correr atrás do processo. Sim. Então, não é o caso. Aqui é um caso pró-societatis, evidentemente, mas sempre com cuidado, imagina. O doutor teme o desvirtuamento da ideia, quer dizer, público. o mau uso da ferramenta. A ferramenta é importante, mas um eventual abuso de poder ou... É isso, exatamente assim. Professor Hubert, quando se fala em combate à corrupção, nós nos lembramos imediatamente do Nova York intolerância zero. O que foi a intolerância zero em Nova York? Se alguém jogasse um papel de bala na rua, o outro chamava atenção. Se alguém jogasse um toco de cigarro, uma bituca de cigarro, o outro cidadão chamava atenção. O senhor acha que nós temos condição, o doutor Paulo fez referência agora ao cidadão que gosta de ultrapassar pelo acostamento, que gosta de oferecer uma bala para o guarda para não ser multado, coisa assim. E o imposto de renda... quase metade do E o imposto de renda, não é? Também tem isso. E o imposto de renda, que agora está todo mundo imaginando como burlar o imposto de renda. Não é como declarar o imposto de renda, é o que eu posso fazer para burlar. O que eu gostaria que o senhor esclarecesse é se nós temos chance de chegar a 10% de não jogar um papel de bala na rua. Pois é, o Brasil, essa cultura latina, não é? Esse descompromisso com as coisas, mas eu acho que a gente tem feito avanços muito grandes. Mesmo nessa questão dos automóveis,
Hoje a gente percebe um comportamento muito mais civilizado no trânsito, não é? Essas regras de velocidade, as pessoas obedecendo muito mais e respeitando muito mais ciclistas. Eu acho que a cultura, ela aos poucos, ela está se modificando. A questão do cigarro mesmo, a gente percebe que grandes avanços foram feitos até no respeito para com o próximo, não é? Hoje, as questões de racismo, é impressionante como a sociedade se coloca contra essa atitude de 1.500.000 pessoas assinarem um manifesto como esse, mostra uma participação popular e um compromisso com a ética e com a não corrupção muito grande das pessoas. Então, eu acho que a gente, aos poucos, está avançando. As escolas têm um papel importante, não é? As famílias têm um papel importantíssimo nessa direção. Agora, eu acho que o mais importante realmente, além das leis, além da mídia, além da escola, além das famílias, é que cada pessoa faça o seu papel. Então, quando vê alguém jogando um lixo na rua, ou vai lá e tira o lixo, ou repreende a pessoa, claro, de uma forma educada, sem agressão, mas eu acho que as pessoas elas precisam protagonizar mais essa questão da vida civilizada, não é? Da vida em conjunto. E eu acho que isso está avançando no Brasil. Quando a gente compara com 20, 10 anos atrás, hoje acho que existe muito mais respeito. Ainda está longe do que precisa, mas está chegando lá. Eu acho que essa iniciativa do Ministério Público é muito interessante. Inclusive, o doutor Roberto, ele é presidente, né, do Instituto Não Aceito Corrupção, do INAC. Eu acho que, inclusive, nós já conversamos a respeito sobre isso, e eu tenho certeza que o INAC ele tem uma das finalidades é a educação, porque eu acho que essa questão de mudança de cultura ela vai com o tempo, né? E é necessário, sim, iniciativas como essa, como do Ministério Público, tirando esse aspecto político, né? Mas eu acho que toda iniciativa é muito bem-vinda, e essa, eu fui uma das pessoas que assinou eletronicamente. Eu acho que a gente realmente tem que mostrar, olha, a população tem força, né? O que a gente precisa é melhorar a cultura, porque a gente pode modificar aquilo que hoje a gente acha que é errado. Eu queria destacar que me faz lembrar uma história que um professor nos contava, que era a seguinte: o camarada foi estacionar na frente de um museu fora do Brasil, num local proibido, porque achou que não tinha ninguém prestando atenção. E veio uma velhinha e falou: o senhor não pode estacionar aqui. Ele ficou com vergonha, tirou o carro e depois encontrou a velhinha no quarteirão seguinte. Falou: olha, a senhora me desculpe, eu não sabia. Mano, o senhor estava vendo que era a placa. Mas por que a senhora fez isso? Ela falou: se eu tivesse que custear um policial para tomar conta de cada quarteirão, quanto ia me sobrar no meu salário? Essa consciência... É uma questão cultural, mas me parece que as pessoas têm um engajamento fácil nas grandes questões de corrupção, mas não percebem que nos pequenos atos do seu dia a dia, isso é muito enfronhado já no cidadão. A escola não vai ensinar o camarada a não jogar o papel no chão. Ele vem de casa essa educação. A escola vai reforçar essa identidade. O próprio racismo, o próprio... Intolerância. Isso vem de casa. Exato. Não tenho dúvida. Eu penso importante dizer o seguinte: tudo tem que funcionar nesse sentido. Só que quando se vê um governo onde isso não acontece, eu confesso uma decepção com a Petrobras, porque eu cresci vendo aquilo achando que era um patrimônio do Brasil. E mais do que isso, eu já com cabelo branco, careca, de barba branca, ou acreditando no pré-sal. Então, olha, eu sei que... Já que o senhor está... isso é credibilidade, né? Crescemos com essa credibilidade e tal, e de repente nos surpreendemos porque aquilo não existia, não é? Agora, nesse trabalho que o Ministério Público Democrático, o movimento do Ministério Público Democrático realiza, o Instituto Não Aceito Corrupção, consegue angariar 1,5 milhão de assinaturas. Isso é a sociedade se mobilizando. Perfeito. Agora eu vou acrescentar, no ano passado,
mais ou menos nessa época, tivemos 2 milhões de pessoas nas ruas. Há uma convocação para o mês que vem para que se tente repetir o ato do ano passado. Agora, quando se consegue 1,5 milhão de assinaturas, não há o descrédito depois de um ano não ter acontecido nada? Olha, eu penso que isto aconteceu já. Não é o nada. Isso a pessoa tem uma consciência que no mundo jurídico a velocidade não é a do mundo real. O mundo jurídico. O mundo jurídico e barra político, que andam de mãos dadas, as coisas caminham, mas às vezes com uma velocidade imperceptível a olho nu. Eu digo a Thaís e o Marcelo, difícil é convencer o cliente disso, né? Porque ele espera que aconteça rapidamente. E veja, realmente, a justiça rápida, para toda questão tem sempre uma resposta simples, rápida e geralmente errada. Então, um pouco da lentidão da justiça é necessária. A justiça rápida costuma não ser justa. Então, veja, eu acredito em medidas, em mudanças de sistema, como a Thaís falou, para poder fazer a justiça funcionar melhor, né? Ou, veja, o poder legislativo funcionar melhor. Você está absolutamente certa com relação a isso. Só que isso demora, porque se for em surpresas, provoca aquilo que o Hubert falou, que é essa desconfiança do cidadão comum. Ele não tem segurança jurídica. E descrença. Então, ele tem total descrença. Na verdade, eu acho que esse excesso de alteração que a gente tem de lei, realmente, até para nós que atuamos na área do direito, é um grande problema, né? Tá um Código de Processo Civil para entrar em vigor, já com várias alterações, por exemplo. Né? Então, realmente, isso causa insegurança jurídica. Quiçá ao cidadão que não tem acesso a essas informações, não é? Nem tem como ter, né? Tá fora do ambiente social, dele, né? Então, realmente é bem complicado, mas eu acho que a gente não pode perder a esperança de deixar que não deu certo dessa vez, ou não teve frutos dessa vez, que a gente se estacione e fala, não, poxa, não deu certo, eu não vou no dia 13, por exemplo, sair na rua. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que isso é importante. As pessoas pensam muito no que o outro pode fazer e esquece do que a gente tem que fazer. Então, a gente pensa, olha, a gente aqui em São Paulo está tendo um problema de alagamento muito sério, né? E com uma sujeira enorme. Então, a gente vê tudo boiando, né? Tudo boiando. Isso é culpa nossa, do papel de bala, né? Então, enquanto a gente fica pensando, o Estado tem que fazer, o fulano tem que fazer, o vizinho tem que fazer, nunca vai acontecer absolutamente nada. Eu acho que com pequenos passos a gente vai conseguindo, mesmo que lentamente, mudar alguma coisa. Mas é preciso mostrar que alguma coisa anda, alguma coisa muda. Não, às vezes essa percepção, como eu falei, às vezes o cidadão comum não tem a percepção a olho nu que algo mude. Eu sou o cidadão comum. Eu Nada não tenho muda. essa percepção. Não tem essa percepção. Esse é o quadro. Mas lei muda. 1,5 milhão de assinaturas já é alguma coisa. Então, você fez uma pergunta se isso não quer dizer que as pessoas não notaram. Não. As pessoas tanto notaram que se submeteram a uma coisa que, a princípio, pode parecer chata, que é colocar sua opinião através da sua assinatura e sua identificação. Então, o fato de ter 1,5 milhão já é, por si só, uma demonstração de que, sim, há uma consciência de que a pessoa joga hoje o papel no chão com mais temor do que jogava. Já começa a olhar para ver se alguém viu. Exatamente. Professor. Não, eu acho que hoje, quando a gente vê, inclusive, essas manifestações, a gente vê como o juiz Moro é admirado pela população. Né? A população, inclusive, sai com máscaras, com cartazes, elogiando o juiz Moro. Então, isso mostra que a sociedade está realmente muito preocupada, muito engajada, muito envolvida e comprometida com essa guerra à corrupção. Então, a gente tem
instituições importantes, como o Ministério Público, o próprio MPD, desde a criação, desde que surgiu, eu lembro nas primeiras reuniões do PMD, desculpa, do movimento, eram reuniões muito preocupadas com essa questão da corrupção, muito antes até de ter mensalão, que foi em 2005, enfim. Agora, além das instituições, o que a gente percebe hoje na sociedade brasileira é que a própria sociedade está engajada, está dando força e está acompanhando com muito cuidado, muita atenção. E uma coisa que eu acho espetacular no processo que a gente está vivendo nesse momento é que o juiz Moro e essas instituições todas estão agindo com muita inteligência. Eles realmente não estão eles estão muito mais acertando do que cometendo erros. Eventualmente, algum tropeço, alguma ação que pode parecer um pouco desacertada, mas o vetor principal é de inteligência, é de muito foco e conforme a gente vê os desdobramentos da operação, a gente percebe que realmente é algo de muito errado, muito podre e que a gente precisa ficar muito revoltado mesmo com essa cultura da corrupção que existe no Brasil. E aí a gente volta a dizer, é claro que cada um de nós tem um papel de exemplo, um papel de fazer as coisas certas e mostrar como que tem que ser feito. Mas eu acho importantíssimo também dar essa retaguarda a essas instituições, por exemplo, entrando no site e assinando a petição. Tem 1,5 milhão hoje de assinaturas, vamos levar isso para 2 milhões, ainda que a gente já tenha conseguido alcançar a meta. Esse número é significativo para o senhor? Eu acho que é muito significativo, porque essa campanha ela não teve verbas publicitárias, ela não teve um apoio maciço dos órgãos de mídia. Então ela foi feita praticamente no boca a boca. E olha que incrível, chegou da própria sociedade, chegou a 1,5 milhão de assinaturas já. Doutor Marcelo? A minha preocupação é depois quantos desses que puseram suas assinaturas vão acompanhar os desdobramentos. Quer dizer, em geral, a pessoa não se preocupa com o desenrolar desse Por isso apoio. que eu perguntei se esse número é significativo. Ele porque acredita há um desdobramento. que há uma descrença de que isso vai virar alguma coisa. Ele sente que já desvinculou, já fez sua parte, assinei, acabou, Thaís, fiz a minha parte. Disse Sim. aqui que assinou, ela vai acompanhar. Eu tenho certeza que ela acompanha, mas exatamente essa era a minha questão. 1,5 milhão assinam por assinar, entraram no site porque é bonito, é um modismo. Né? Quantos Ou é desses realmente... vão cobrar Sim, depois sim. do seu parlamentar? Sim. Como o senhor se posiciona quanto a essa questão? Gostaria de saber porque fui seu eleitor. Quantos desses vão entrar em contato com o seu parlamentar, que está a serviço dessa pessoa? Como o senhor se posiciona sobre esse assunto? Qual a sua posição? Quantos? Na verdade, eu acho que o que falta não é indignação. Não é? Indignação, todo mundo fica indignado. Eu acho que o que falta é uma indignação consciente. Sim. Não é? Então, o que eu acho que a gente tem que batalhar, não que as pessoas assim, fiquem indignadas e, às vezes, cometam atrocidades. Mas sim que elas sejam engajadas, que elas tenham essa indignação, mas de forma consciente, inclusive para não repetir atos. Não é? Então, enquanto está na frente de todo mundo, é muito fácil falar eu sou bonzinho, eu faço tudo certinho. Não é? No dia a dia, que é o grande problema. Eu já sou voluntária em alguns eventos da igreja onde eu vou, e você vê que dentro da igreja, numa festinha junina, a pessoa quer passar na fila dentro da igreja. Então, quer furar a fila dentro da igreja. São pequenos atos que é importante porque você está com uma criança, você está mostrando, e a gente não reproduz porque a gente ouve. Sim, naquilo que a gente vive. É muito diferente. Né? Vocês não perceberam, mas nós estamos chegando ao final desta edição muito de Gente rápido. que Fala. Dr. Marcelo Araújo, apesar de ser especialista em direito imobiliário, nós o colocamos em outras situações aqui. Eu agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Obrigado, Gente foi um que grande Fala. prazer. Professor Hubert Alqueres.
Muito bom tê-lo aqui. Eu é que agradeço o convite, foi um prazer enorme e fico à disposição, sempre Aprendeu que o quiserem. caminho, Sim, agora. a minha primeira vez, né, debutei, como dizem. Foi ótimo, muito obrigado. Doutora Thaís Jurema Silva, sempre muito bom tê-la aqui. Eu que agradeço, e todas as vezes que a gente vem aqui debater, a gente mais aprende do que fala. Isso é extremamente importante. Então, também estou aberta a novos convites e é sempre muito bom participar aqui com vocês. Doutor Paulo Marco Ferreira Lima, que é procurador de Justiça, professor e integrante do movimento do Ministério Público Democrático, MPD. Eu agradeço porque o senhor representa aqui hoje o MPD e os programas de quinta-feira são possíveis de serem realizados neste formato graças a essa parceria. Eu que agradeço o convite, com certeza volto para conversar. O senhor pode se escalar, isso é fantástico. Vou fazer. E eu peço perdão, talvez, até da indignação, mas essa indignação construtiva. Eu espero, e isso é muito importante, Zacopé, que nós possamos sempre, a corrupção não é igual a jabuticaba, que só tem no Brasil, nasce no Brasil e não frutifica em outro lugar. A corrupção é mundial. O que acontece no Brasil é a não punição. Isso é que provoca isso. Bom, agradeço muito, peço desculpas por eventuais Muito excessos, mas a opinião do MPD e a opinião do Paulo Marcos. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Berebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres e Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.